Oi, gente. Então, vamos lá gravar, né, o segundo gabarito da segunda atividade. Tá em sala de aula e vou ali fazer as contas para vocês, tá? Tentar de uma maneira mais detalhada explicar cada ponto. Vamos para o item um ali, ó. Considere a função de duas variáveis f de x y igual a um mais x vezes ln do x vezes y menos 5, né? E o ponto A igual a 2, 3. Bom, então o primeiro item a gente vai calcular as derivadas parciais, né? O item A ali, tá? Dessa função. Então eu vou colocar essa função ali embaixo. Esse aqui é o primeiro exercício, tá? Ó. Então a função está aqui, ó. F de x, y igual a um mais x vezes o ln de x vezes y menos 5. Ó. Vou ver melhorzinho aqui. X vezes y menos 5. Xy menos 5. Tá? O ponto A que eu estou considerando é o ponto 2, 3. Tá? Esse é o ponto A. Então, o item A é que eu quero calcular as derivadas parciais, tá? E aí eu vou primeiro calcular f com respeito a x, né? F com respeito a x, eu preciso olhar para a minha expressão e entender que a minha variável, né, que eu estou trabalhando é o x, eu estou derivando com respeito a x. Portanto, o 1 para mim já é uma constante mesmo e a letra y, né, a variável y, vai ser uma constante para mim, certo? Derivo com respeito a x, o y se torna uma constante, é isso que eu preciso ter em mente, tá? E aí aplicar as regras de derivação da mesma forma que a gente aplicava lá em cálculo 1, tem que aplicar a mesma regra, né? Então, atenção aqui. Então, primeira coisa, tenho duas parcelas. Vou derivar a primeira parcela e vou derivar a segunda parcela. A primeira parcela é o número um. Então, a derivada da constante dá zero. Por isso que eu estou colocando o número zero aqui, ó, zero. Mas, agora eu vou derivar com respeito a x. E observa que eu tenho duas funções ali, um produto de duas funções. Ou seja, o x que multiplica o ln, que é uma função, entre parênteses de uma expressão, né, matemática ali que tem o x. Essa expressão entre parênteses eu chamo de argumento da função, tá? Então, o que eu estou falando? Que é x que multiplica o ln de um argumento que também tem x. Tem um produto, eu preciso aplicar a regra do produto aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou derivar a primeira função, que é x, com respeito a x, tá? Então, eu faria uma coisa desse tipo, assim, bem passo a passo. X derivado com respeito a x, que multiplica a segunda função sem fazer nada. Eu não faço nada na função, deixa eu dizer que ela tá, ó. ln do x, y menos 5, ó. Tá? E aí, mais, tá vendo? Esse mais daqui, ó, isso que eu coloquei aqui, ó, esse mais daqui, esse mais daqui, ó. Ó, esse aqui é esse, ó. Tá? Então, observa, né? A primeira derivada aqui do número um deu zero, belezinha. E agora, esse mais que eu vou colocar aqui é da regra do produto, ó. Né? Porque eu derivo a primeira função e multiplico pela segunda do jeito que está. E agora eu copio a primeira função, que é o x, e multiplico pela derivada da segunda função com respeito a x, ó. X vezes y menos 5 com respeito a x, ó. Tá? Isso aqui bem passo a passo. Então, ó, vamos lá, ó. Aqui o zero já está aqui. A primeira derivada. Então, pego o x e derivo com respeito a x. Isso aqui dá 1, né? Derivada de x dá 1. Então, é uma vez que multiplica o ln de x, y menos 5. Ó, a primeira parcela já está prontinha. Agora a segunda parcela está aqui, ó. Vou derivar aqui, ó. Esse x que está de cá, não fiz nada, ó. Só repito ele. Então, vai ficar mais x que multiplica. Ah, como é que é agora a derivada do ln? Observa, sem confusão. Eu vou derivar o ln do x vezes y menos 5. Então eu tenho que pensar assim, qual é a derivada do ln mesmo? A derivada do ln eu tenho que pegar o argumento, quer dizer, o que está dentro do parênteses
É assim que eu derivo o ln. Pego o que está dentro do parênteses e derivo. Né? Então, eu vou pegar ó, x vezes y, que está dentro do parênteses, e vou derivar com respeito a x. Ó, por isso que eu estou colocando aqui, ó, com respeito a x. E vou dividir isso aqui pelo próprio argumento. Né? Então, faço a derivada do argumento e divido pelo valor do argumento. Então, deixa eu pegar aqui. Só arrumar aqui minha caneta para ele ficar mais retinho ali. Então, tá. Ó, então, vou fazer isso e vou dividir pelo argumento aqui. Ó, x, y, menos 5. Certo? Tem que derivar mais uma vez ainda, porque observa, ainda tem um índice aqui, ó, derivada com respeito a x, ó. Tá vendo? Esse índice no pezinho tá falando, eu preciso continuar derivando. A primeira parcela, não, a primeira parcela já derivei, ó. Então a primeira parcela, faço aqui a continha, né? Uma vez o ln, é o próprio ln de x, y, menos 5, né? Mais, agora, vou derivar o que está entre parênteses com respeito a x, tá? Então, olha ali, ó, derivo com respeito a x. Então, são duas parcelas, é x vezes y menos 5. Então, eu vou olhar para a primeira parcela, x vezes y. Lembra? Estou derivando com respeito a x. Então, y é uma constante. Então, mas é uma constante aqui que está multiplicando o x. E daí eu vou fazer, né? Ó, x vezes y derivo com respeito a x. Então, quando eu derivo com respeito a x, derivada de x dá 1. Vai ficar uma vezes a constante. Uma vezes y, no caso. Certo? Porque é x vezes y. E a constante que multiplica, ela continua multiplicando a derivada. Tem essa propriedade, né? Se eu tenho uma constante que multiplica a função, quando eu derivo, essa constante permanece multiplicando a derivada, tá? Então aqui vai ficar y, né? E claro que a outra parcela, que é o menos 5, a derivada do menos 5 dá zero. Essa não contribui em nada. Então fica x vezes y dividido por x vezes y menos 5. Pronto. Tá aqui a primeira derivada. Acabou. Não precisa fazer mais nada. Essa é a primeira derivada. Tá? Com respeito a x. E agora eu vou fazer a derivada, né, da f com respeito a y. Tá? Vamos fazer a f com respeito a y. Ó, f com respeito a y. Vamos fazer um pouquinho mais rápido agora, que a gente mais ou menos entendeu já como é que é a dinâmica, né? Novamente, a primeira aqui é o número 1, né? Eu derivo da zero, estou derivando a função f, né? Então, a derivada de 1 dá zero. Agora, nota que nesse passo, né? Aqui, agora, para mim, o x, ele é uma constante, porque eu estou derivando com respeito a y. Então, o x é uma constante. Se o x é uma constante, ele é uma constante não aditiva, é uma constante multiplicativa. Vale o mesmo princípio. Se eu tenho uma constante multiplicativa, ela permanece multiplicando a minha derivada. Então, vai ficar x que multiplica lá. Agora eu derivo o ln. Como é que é a derivada do ln? Novamente, pego o argumento do ln, o que está entre parênteses, olha lá, x, y menos 5, e derivo agora com respeito a y. E vou ter que dividir pelo argumento, xy menos 5. Né? É isso aqui. Opa, só que agora, né? Se da outra vez a gente fez a derivada de x vezes y menos 5 e deu y, agora estou derivando com respeito a y. Pega a primeira parcela ali, x vezes y. Agora é o x que é constante. Quando eu derivo y com respeito a y, dá 1. Então vai ficar x vezes 1 que dá x. Ou seja, vou ficar com x daqui vezes x sobre xy menos 5. Ó. Né? E aí eu faço, ó, x vezes x ao quadrado sobre xy menos 5. Legal? Então tá aqui as duas derivadas, tá? A derivada com respeito a x, tá aqui. Ó, vou colocar aqui, ó, essa aqui é a derivada com respeito a x. E essa aqui é a derivada com respeito a y. Isso aqui é importante porque eu vou carregar essa informação ao longo do meu exercício. Eu preciso dessas derivadas parciais para poder desenvolver os outros itens deste exercício, tá? Vamos para o item B. O item B fala que era para
mostrar que essa função era diferenciável nesse ponto A, 2, 3, né? Então, o que eu tenho que fazer? Bom, primeiro eu vou calcular as imagens disso aqui, né? Ó, as imagens das derivadas, né? Quer dizer, eu vou pegar as derivadas e vou aplicar o ponto que eu quero. Então, eu vou pegar ó, f com respeito a x e vou aplicar no ponto. Eu tenho que fazer isso para mostrar que que é diferenciável a minha função. Eu tenho que pegar a derivada que eu calculei e aplicar no ponto. Então, ó, derivada no ponto 2, 3, faço a continha. Ó. É o ln de 2 vezes 3 menos 5 mais 2 vezes 3 sobre 2 vezes 3 menos 5, né? Essa continha. Bom, claro que aqui eu vou ter, né, 2 vezes 3, 6 menos 5, 1. Vou ter o ln do número 1 mais a outra parcela 2 vezes 3, 6, dividido por 6 menos 5, 1. Ó. Só que a gente sabe que o ln de 1 vale 0, né? E 6 dividido por 1 dá 6, portanto 6. Ótimo, a imagem da primeira derivada está aqui. Vou calcular a imagem da segunda derivada, f com respeito a y aplicada no ponto 2, 3. Ó. Faço a continha. Então, x ao quadrado é o primeiro elemento, né, ali do ponto. 2 ao quadrado dividido por 2 vezes 3 menos 5, que vai dar 4 sobre 1 novamente, né? E 4 sobre 1 dá 4. Tranquilo, né? Então, calculo a imagem do ponto. E lembra, eu tenho que mostrar que existe a derivada no ponto, tá ali as imagens, e preciso mostrar que essas derivadas são contínuas. Eu argumentei com vocês. Né? Falar, olha, é óbvio que é contínuo, porque né, pelo menos para um espaço pequenininho, mas a gente pode fazer a conta, né, inclusive, ó, para mostrar que é contínua, né? Como é que mostra que é contínua, né? Eu tenho que mostrar que o limite quando o x e o y tende a 2, 3, da minha função, das minhas derivadas, então da primeira derivada, né? A f com respeito a x de xy, né? Eu gostaria que fosse igual à imagem. Então, vamos ver se é, né? Ó, quando eu calculo o limite de x, y tendendo a 2, 3, né? Cadê lá? Qual que é a minha f com respeito a x mesmo? É o ln de x vezes y menos 5 mais xy sobre xy menos 5, né? Esse aqui é a derivada, troquei pela derivada. E agora eu olho, dá alguma indeterminação trocar por 2, 3? Não dá, eu posso substituir aqui por 2, 3. Não vai dar nenhuma indeterminação, pode fazer a conta aqui, justamente vai dar 6 isso aqui, ó. Ou seja, o limite, né, coincide exatamente com a imagem da minha função, que no caso é a derivada, né? Como a derivada é uma função, né? Então, o limite da função coincide com a imagem da função. Que era o que eu estava argumentando. Eu sempre consigo nem que for uma bolinha aberta, que vai ser contínuo lá dentro, né? Então, olha só o que eu estou falando. Ó, esse cara que está aqui, ó, isso aqui implica, né? Então, isso aqui implica que f com respeito a x no ponto 2, 3 é contínua. É contínua, né? Se ela é contínua, então tem um pedacinho ali em volta que também é contínuo e tudo mais. Existe uma bolinha aberta, né? E o mesmo raciocínio vale para f com respeito a y, tá? De maneira análoga, né? Temos que f com respeito a y no ponto 2, 3 é contínua, né? É contínua. Na verdade, vamos escrever mais bonitinho aqui, ó. A gente não escreve assim, né? Vamos escrever assim, ó. F de x, y é contínua em 2, 3, né? Vamos colocar aqui em A.
continua em A. Aqui no ponto 2, 3, né? Portanto, ela vai ser contínua num aberto em torno desse ponto. Certo? Então, a gente tem que mostrar. Como é que a gente mostra, então? A gente tem que aplicar no ponto e argumentar, dizer, olha, ela é contínua. Aqui era claro que ela era contínua, né? Óbvio que ela é contínua, né? O limite coincide com a imagem. Quer dizer, existe a imagem do ponto, então vai ter um abertozinho ali que também vai ser, né? Porque ela é contínua nesse ponto. Que mais? Então, com esses dois fatos que eu marquei de azul, que a f com respeito a x e f com respeito a y, aqui faltou arrumar, né? Aqui, f com respeito a y do x, y é contínuo no ponto A. Então, isso aqui implica, e é isso que eu vou concluir, que a f é diferenciável no ponto A. No ponto A, 2, 3, tá? Então, é isso que eu quero, né? Fique claro para vocês, né? Existe ali, né, as derivadas no ponto e elas são contínuas como funções. Assim. Isso que é importante entender. Bom, esse aqui foi o item B. E aí o item C era para calcular a diferencial da função. Ó. Então, vamos calcular a diferencial da função. Item C. O que era a diferencial da função num ponto xy, né? Num ponto xy. Era a f com respeito, né? F com respeito a x, a derivada da f com respeito a x. No ponto x0, y0, né? Estou colocando toda a expressão aqui para a gente lembrar. X menos x0 mais f com respeito a y no ponto x0, y0, y menos y0. Geometricamente, isso aqui também é um plano, como eu comentei em aula isso. É um plano inclinado que passa pela origem e ele tem a mesma inclinação do plano tangente no ponto A, na imagem ali do ponto A, quando eu faço, né, o ponto mais a imagem. Então, quando eu somo a imagem a esse plano inclinado, eu estou transladando esse plano para exatamente no ponto da superfície que eu estou estudando. Então, esse ponto que eu estou estudando, eu tenho um plano inclinado com a mesma inclinação do plano tangente, que é a diferencial. Esse é o aspecto geométrico do diferencial, tá? Bom, mas em todo caso, né, lembrando que pra gente aqui o ponto x0, y0, né, é o ponto A, é o ponto 2, 3, tá? É isso que a gente está estudando. E a gente já calculou, né? A gente já calculou. Então, se a gente for novamente reescrever aqui, ó, diferencial da f de xy, para esse ponto que eu quero, é f com respeito a x no ponto 2, 3, x menos 2, mais f com respeito a y no ponto 2, 3, y menos 3, né? Y menos 3. E olha só, esses cálculos a gente já fez aqui em cima, ó. Da 6 e da 4, né? Olha só, 6 e 4. Só substituir, então. Então, a diferencial aqui, ó, da f no ponto xy é 6 vezes x menos 2 mais 4 vezes y menos 3. Pronto, é uma expressão que eu quero. A diferencial é uma expressão. Ó. A minha notação aqui está equivocada, né, ainda. Errei a notação. Aqui é no x0 e y0 também, né? Não é xy, é x0 e y0. Calma aí, gente, que já tá tarde já aqui pra mim, já é quase 11 horas da noite, né? Já tô meio cansado. Então aqui, ó, x0, y0, tá? Então, como eu falei, o x0 e y0 é no ponto 2, 3, aqui é no ponto 2, 3, tá? A diferencial no ponto 2, 3 dá essa expressão aqui. Pronto, é isso. Tá? Esse aqui é a diferencial que eu tô procurando no ponto 2, 3. E aí é interessante porque é o seguinte, quando eu tenho diferencial, eu consigo calcular o plano tangente bem fácil, né? Como assim, né? Ó, olha só. Porque o item D é para calcular o plano tangente e para usar para aproximar aquela imagem ali, né? Então, olha só. Esse é o item D. Vamos calcular o item D aqui, ó.
que é o plano tangente? Né? Ó, plano tangente. Então, o plano tangente que eu escrevi como sendo a letra Z, né? Porque é a notação que a gente usa, né? Para plano, a gente usa essa notação. Aí, bom. Então, é o plano tangente Z, que a gente também chamava de linearização L de XY, né? Então, o que ele vai ser, né? Em termos mais compactos, né? Uma escrita mais compacta. É só a gente pegar a f no ponto x0, y0 e somar com a diferencial no ponto, a diferencial da f no ponto x0, y0. Isso aqui é o plano tangente. Posso enxergar com essa escrita concisa aqui, né? Resumida, né? Então, para o meu ponto que eu estou estudando, e aqui é L de XY mesmo, tá? Ó, aqui sim é L de XY. Não é L de X0 e Y0, é de XY mesmo. Então, quanto que dá a F no ponto X0 e Y0? Essa conta a gente já fez? Vamos olhar aqui, ó. A F está ali em cima, ó. F de x é igual a 1 mais x ln de x, y menos 5. Fazendo a continha aqui, né? Quando eu faço a F no ponto 2, 3, a F agora, hein? É a F que eu estou aplicando. Então vai dar 1 mais... Bom, 2 vezes 3 dá 6 menos 5 dá 1. Então é 1 mais o ln de 1. Só que o ln de 1 dá 0, portanto isso aqui dá 1, ó. Dá 1. Então, o que eu vou calcular aqui, então, só para reescrever isso aqui, é a F do ponto 2, 3, mais a diferencial do ponto 2, 3, né? Ó, é isso aqui que eu quero. Esse aqui é o plano tangente. Então, como eu falei para vocês, ó, meu plano tangente Z de XY vai ser igual. Acabei de calcular essa imagem, deu 1. E a diferencial eu calculei no item anterior, que está ali, ó. 6x menos 2 mais 4y menos 3. Pronto. Tá aqui o plano tangente, ó. Simples assim mesmo. Tranquilo de calcular. Tá? Plano tangente, ou seja, tem minha superfície, tem um ponto que eu estou estudando, então como ela é diferenciável, minha função é diferenciável, a gente mostrou, existe um plano tangente que tangencia esse ponto. É isso. E eu sei, de maneira precisa, descrever quem é esse plano. É dado por essa expressão que eu acabei de mostrar. E aí, lembra, eu tenho minha superfície, eu tenho um ponto que eu estou estudando, coloco um plano tangente em cima. Qualquer ponto, né, próximo, na vizinhança, né, qualquer ponto na vizinhança do ponto que eu estou estudando em cima da minha superfície, eu posso, ao invés de olhar para a superfície, como está próximo do ponto que eu estou estudando, ao invés de eu olhar para o valor da superfície, eu posso olhar para o valor do plano tangente. Por isso que eu vou trocar. Então, ao invés de eu olhar aqui, ó, para F, que é F de 2.05, 3.01, quer dizer, ao invés de olhar para a imagem dessa função, pegar isso e calcular essa função, ao invés disso, eu vou olhar para a imagem do plano tangente. Quer dizer, eu vou me deslocar um pouquinho para cima ou para baixo e vou olhar para o plano tangente para ver o que acontece no plano tangente. Porque esse valor é muito próximo do valor que eu preciso calcular, né? E é mais fácil calcular o plano tangente do que x, ln de alguma coisa aqui que vai ficar feio para calcular. É essa toda a ferramenta que a gente tem. Então, só para escrever para vocês aqui, ó. Como a gente sabe, ó, então a gente sabe que a f no ponto 2.05,3.1 é esse ponto mesmo, né? Essa imagem mesmo que eu quero calcular é 0,5, 2.05. Isso, tá certo, escrevi certo, né? 2.05, 3.1. Isso. Então, como eu acabei de argumentar, isso aqui é muito próximo do meu plano tangente, ou seja, da linearização L
né? Do mesmo valor do domínio, né? Estou pegando o domínio lá embaixo, avaliando na superfície, pegando o domínio lá embaixo e avaliando no plano tangente. Quer dizer, é o mesmo domínio, né? Que eu estou avaliando. A altura ali, quero saber qual que é a altura F e qual que é a altura L, né? Então, é 2.05, 3.1, ó. Isso que eu estou fazendo. E agora é só substituir o x e o y lá do plano tangente por esses valores. Vai ficar 1 mais 6 vezes. Ó, 1 mais 6 vezes 2.05 menos 2 mais 4 vezes 3.1 menos 3. Ó. Tá? E aí eu faço a continha. Essa continha eu vou fazer até na mão mesmo. Vai ficar 1 mais 6 vezes, né? 2.05 menos 2 dá 0, vou colocar um vezes assim, 0 vezes 0.05 mais 4 vezes 0.1. Então isso aqui vai ficar 1. Quando eu faço, né, 6 vezes 5 dá 30. Então vai ficar 1 mais 0.3 mais 0.4. E, portanto, isso aqui vai dar 1.7, aproximadamente 1.7. Aproximadamente não, já está aproximadamente, é igual mesmo, 1.7. 1.7, tá aqui. Tá? Então, esse é o valor aproximado desta imagem, né? Já está ali, eu coloquei o sinal de aproximado aqui, né? Está aqui, aproximadamente. Dessa imagem. Pronto, então esse aqui era o item D, tá? Item E. Olha lá, o item E agora. No item E, ele pede para calcular a derivada direcional da função f no ponto A, esse 2, 3, na direção do ponto B, menos 1 e 5. Tá? Então, eu vou calcular na direção do ponto B. E ele não me dá o vetor aqui, né? Então, ele me dá um ponto A, que é o mesmo, 2, 3, e um ponto B, que é menos 1 e 5. Se eu não estou enganado, tá? Vamos ver, menos 1 e 5. Menos 1 e 5, isso aí. Certo? E aí, como eu argumentei com vocês também, né? Dado 2 pontos, eu sempre consigo construir um vetor, né? Que começa em A, porque ele está falando, ó, começa em A e vai na direção do B. Então, o ponto inicial é o A. Né? Então, eu consigo construir um vetorzinho AB, né? Que é, né? Como é que a gente constrói esse vetor AB dado 2 pontos? É B menos A, né? B menos A. Então, eu vou fazer menos 1 e 5 menos 2 e 3, ó. Então vai ficar menos 1 menos 2 dá menos 3, né? Isso? Menos 1 menos 2 menos 3. E 5 menos 3, né? 5 menos 3, 2 positivo. Tá aqui. Esse aqui é o vetorzinho V. Acho que fica claro para todo mundo que esse vetor tem norma maior do que 1, né? Então eu preciso calcular a norma dele para normalizar esse vetor. Ó. Então eu vou calcular a norma desse vetor V, ó, aqui. Ó. Então a próxima coisa é calcular a norma. Sempre preciso calcular a norma do vetor, tá? Mesmo que dê um vetor, calcula a norma para ver se ele está normalizado. Isso é importante. Então como é que é a norma? Pega a primeira coordenada, eleva ao quadrado, mais a segunda coordenada, eleva ao quadrado e extrai a raiz quadrada. Tá? Muito bem. Então, 3 ao quadrado dá 9, mais 2 ao quadrado dá 4 na raiz quadrada e, portanto, isso aqui mede raiz do número 13. Ó. Tá? Raiz do número 13. Essa é o tamanho desse vetor. Não é unitário, bem maior do que 1. Como é que eu faço para ser unitário? Bom, eu pego o vetorzinho U agora, né, com a mesma direção de V, e divido pela norma. Pronto. Agora esse vetor aqui é unitário. Tá? Então, eu vou pegar 1 13A, 1 raiz de 13, né?
vezes menos 3 e 2, e daí fazer essa multiplicação é multiplicar o meu número para cada uma das componentes desse vetor. Então vai ficar menos 3 sobre raiz de 13 e 2 raiz de 13. Pronto. Certo? Então tá aí. Esse vetor tem norma 1 com certeza, é o vetor que eu quero. Como é que era a derivada direcional? Então, no ponto A, né, aplicada no ponto A, na direção do vetor U, né? Então, como é que é a derivada direcional na direção do vetor U, da f, num ponto, vou colocar aqui, ó, x0, y0, e aí eu já mostrei para vocês que é o vetor gradiente da f aplicada no ponto x0 e y0, produto escalar com esse vetor U. Né? A forma da escrita sintética ali pra gente, né, é assim. Então eu quero calcular a derivada direcional do vetor U da f no ponto 2, 3. Ele quer que parte do ponto 2, 3. E, portanto, eu quero o vetor gradiente da f no ponto 2, 3 vezes esse vetorzinho U. Tá certo? Beleza. Então, o que eu vou fazer? Quem que é o vetor gradiente, né? Quem que é o vetor gradiente da f no ponto 2, 3? Ora, é a derivada parcial da f com respeito a x no ponto 2, 3, derivada parcial com respeito a y no ponto 2, 3, vezes o vetorzinho U. Vezes que eu falei aqui é o produto escalar, tá, gente? Só que essas derivadas a gente já calculou. A gente já calculou e já aplicou no ponto nos itens anteriores. Isso aqui pra gente já deu 6, esse aqui já deu 4, a gente já fez esse cálculo. E o U a gente acabou de calcular, que é menos 3 sobre raiz de 13 e 2 sobre a raiz de 13. Produto escalar agora, primeira componente vezes a primeira componente, então eu faço menos 3 vezes 6 dá menos 18 da raiz de 13. E aí eu faço mais, né, segunda componente vezes segunda componente, 8 da raiz de 13. Menos 18 mais 8 dá menos 10. Menos 10 raiz de 13. Pronto, tá aqui. A derivada direcional que eu queria calcular. Usando todos os itens anteriores, tá? Tá aqui direitinho. Então, o que dá mais trabalhinho aqui pra gente fazer é justamente calcular esse vetor, que não é nem tanto trabalho assim. Esse aqui foi o item E. Aí vamos para o item F. F. O que é o item F está pedindo lá? Olha só. Qual é a direção de maior variação da função f, considerando o ponto de partida como ponto A, né, que a gente calculou? A direção é a direção do vetor gradiente. A direção de maior crescimento foi isso que a gente mostrou em aula. A direção de maior crescimento é a do vetor gradiente. Gradiente de f no ponto 2, 3, que é igual a 6, 4, né? Esse vetor é igual a 6, 4, tá aqui. Esse aqui é a direção de maior crescimento. E o item G fala qual é esse valor, né? Se a direção de maior crescimento é o vetor gradiente, qual é esse maior valor? Então, o máximo da derivada direcional de U da f no ponto 2, 3, ele é dado justamente pela norma do vetor gradiente. Basta calcular a norma do vetor gradiente. A gente fez isso em aula também. Gente, não consigo colocar a norma aqui. Norma do vetor gradiente. Da f no ponto 2, 3. É tudo aplicado no ponto. Não é algébrico isso aqui não. É tudo aplicado no ponto, tá? Então, aqui, qual que é a norma? Pega a primeira coordenada, eleva ao quadrado. A segunda coordenada, eleva ao quadrado. Extrai a raiz quadrada. Né? Então, eu vou ter 36 mais 16 na raiz quadrada, 36 mais 10, 46, mais 6, 52, ó, raiz do número 52, tá aqui.
certo? Prontinho, esse aqui é a direção de maior variação. E o primeiro exercício está pronto, está terminado, finalizado. Tá? O exercício 2 era de multiplicador de Lagrange, que era para usar multiplicador de Lagrange para poder achar, né, os extremos dessa função, f de x, y igual a x ao quadrado mais 2y2, restrito ao conjunto x2 mais y2 igual que 1. Né? A circunferência, era essa a coisa, né? E aí, como é que é os multiplicadores de Lagrange, né? Eu preciso escrever a restrição, entender a restrição como se fosse uma curva de nível, né? Ou uma superfície de nível. Ou seja, eu tenho que entender que a restrição, né, ali dada, eu posso escrever minha função assim. E quando eu igualo a 1, quando eu faço igual a 1, eu tenho a restrição. Ou seja, esta restrição aqui, é o que eu estou falando, ó, esta restrição, ela é uma curva de nível dessa função g. Eu sempre tenho que escrever assim, tá? Sempre tem que achar essa função g. Então, tenho minha restrição, tenho que olhar para a restrição e escrever a função g. E entender que a restrição é uma curva de nível, superfície de nível dessa função que eu criei, tá? Sempre assim. E aí o multiplicador de Lagrange fala assim, ó, você precisa criar um sistema desse tipo, ó, gradiente da f de xy é igual um lambda, porque é proporcional. O que a gente acaba mostrando é que os vetores gradientes dessas duas funções, elas são proporcionais, tá? É lambda gradiente da g de xy. Tá? Esse lambda a gente chama de multiplicador de Lagrange, tá? E a gente usa ele. E não só isso, a gente tem que, além de fazer essa igualdade, a gente tem que colocar a restrição junto, x2 mais y2 igual que 1. Ó. Isso aqui vai me gerar um sistema de equações. Tá? Então vamos calcular aqui, ó. Gradiente da f. O gradiente da f a gente sabe que é um vetor, né? Duas coordenadas. Então, na primeira coordenada, derivada, pega a f, olha para f, deriva com respeito a x, né? A derivada da f com respeito a x dá 2x. Pega a f deriva com respeito a y agora, né? Vai dar 4y. Tá aqui, ó, a expressão tá aqui da f, né? Ó, que eu estou derivando. 4y. Ó. Igual, olha lá, lambda. Agora eu vou derivar, eu vou fazer o gradiente da função g. Olha para g aqui, ó. Então, vou fazer o gradiente. Deriva g com respeito a x dá 2x. Deriva g com respeito a y dá 2y. Pronto. E eu coloco junto a minha restrição. E agora, igualdade ali, fazendo a igualdade dos dois pontos ali em cima, é coordenada a coordenada. É isso que eu tenho que fazer. Né? Coordenada a coordenada. Então, eu vou ter 2x igual a 2 lambda x e vou ter 4y igual a 2 lambda y. Além da minha restrição. Olha lá, tenho essas três equações aqui para analisar. Tá? E aí, como eu comentei com vocês, né? Tem que olhar caso a caso. Então, por exemplo, dessa primeira equação aqui, ó, dessa primeira equação, já posso simplificar esse 2 com esse 2 de cá. Passa o lambda x para o primeiro membro e escreve o x em evidência. X que multiplica 1 menos lambda, ó, igual a 0. Daqui a gente conclui o seguinte, ó. Ou que x é igual a 0, ou 1 menos lambda é igual a 0. Tá? Agora veja, se x é igual a 0, implica da equação 3, tá? Ó, dessa equação aqui, ó, implica dessa equação aqui, que y ao quadrado é igual a 1, porque x é igual a 0, né? Substitui x igual a 0 nessa equação, y ao quadrado é igual a 1.
Portanto, eu vou ter que y é igual a mais ou menos 1. Ou seja, eu vou ter dois pontos, né? Vou ter o ponto x0, y1. E vou ter o ponto x0 e y menos 1. É esses dois par, né? Porque quando x é 0, tem a possibilidade de y ser um positivo e y ser um negativo, né? Muito bem. Agora, se o lambda 1 menos lambda fosse igual a 0, né? Essa possibilidade que eu coloquei aqui, ó, se 1 menos lambda fosse igual a 0, né, a outra possibilidade, isso aqui implica que lambda é igual a 1. Lambda é igual a 1 é a segunda possibilidade, ó. Só que se lambda é igual a 1, né? Então se lambda é igual a 1, implica da equação 2 aqui, ó, implica dessa equação 2 aqui, que eu consigo escrever o seguinte, que 4 vezes y é igual, lambda vale 1, 2 vezes 1 vezes y, 2y. Só que isso aqui é verdade se somente se y for igual a 0, tá? Y é igual a 0. Agora, se o y é igual a 0, novamente da terceira equação, substituir y igual a 0 na terceira equação, a gente vai ter que x ao quadrado é igual a 1. Portanto, concluo que x é igual a mais ou menos 1. E novamente eu tenho mais dois pontos, né? Eu vou ter o ponto 1 para x, 0 para y, e vou ter o ponto menos 1 para x e 0 para y. Então eu tenho 4 pontos aqui a analisar, tá? Encontrei 4 possibilidades, candidatos para eu analisar aplicando o método dos multiplicadores de Lagrange. Vou aplicar onde? Sempre na minha f. É esse cara aqui que eu quero maximizar ou minimizar. Vou olhar para ele. E aí é interessante que nesse problema, como tanto x como y está ao quadrado, não importa se eu coloco mais ou menos 1, sempre vai dar positivo, né? Em outras palavras, se eu faço f, por exemplo, de mais ou menos 1 e 0, né, que é uma possibilidade, né, esses dois aqui, ó, mais ou menos 1 e 0, o que eu vou ter? Eu vou ter mais ou menos 1 ao quadrado mais 2 vezes 0 ao quadrado. Só que tanto mais como menos ao quadrado dá 1 positivo e isso aqui vai dar 0. Ou seja, essa imagem vale 1. E da mesma forma, se eu faço a f de 0 e mais ou menos 1, não importa se é mais ou menos 1, isso aqui vai dar 0 ao quadrado mais 2 vezes mais ou menos 1 ao quadrado, que vai dar 2, né? Porque mais ou menos 1 ao quadrado dá 1, vezes 2 dá 2 e ali vai dar 0. Isso aqui dá 2. Ou seja, né? Esse aqui é o ponto de mínimo e aqui são os pontos de máximo. Pontos, né? São pontos porque são dois, né? Pontos de máximo. Tá bom, gente? Então tá aqui o gabarito da atividade, tá? Aí qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo ainda, tá bom? Esse fim de semana, para perguntar. Bons estudos e até terça-feira, tá? Vou finalizar aqui então a gravação do gabarito. Um abraço aí, gente.